Glória a Deus, estamos nessa manhã abençoada e a minha oração é que o Espírito Santo, aquele que nos convence, aquele que fala direto ao nosso coração e que também intercede por mim e por você, opere mais esse milagre nessa manhã, porque até aqui foi de milagre. Até as últimas palavras foi de milagre. Até o primeiro momento da intercessão por esse culto que está acontecendo é de milagre. Então, nesse momento, que a poderosa mão do Senhor esteja sobre todos nós, operando mais esse milagre, em nome de Jesus. Quem concorda, fala amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho, como todo mundo conhece, essa questão de fé, muitos entendem de fé, mas hoje eu quero fazer, só para levantar o assunto, fé versus pensamento positivo. Na verdade, fé não pode concorrer com nada, mas fé versus pensamento positivo é apenas para levantar o assunto, para que eu e você nos analisamos se temos fé, ou pensamentos positivos, ou até pensamentos negativos, ou apenas pensamento. Se de fato de direito temos fé, que aquele que é dom de Deus, aquela que você no decorrer desse momento você vai reavivar, você vai identificar se alguém tem fé ou apenas um pensamento positivo. E no livro de Provérbios 23, 7, dá uma definição boa do que é pensamentos, porque como imagina a tua alma, assim é os pensamentos. E quando eu e você entramos nesse assunto e conflitamos fé e pensamento positivo, é fácil ter pensamento positivo quando tem alguma coisa palpável, tem um projeto à vista. E pensamento positivo é muito isso, você olha. E o que é a definição de pensamento positivo? É uma torcida. Pensamento positivo, você está torcendo para aquilo que você quer aconteça. E a gente muitas das vezes vive isso se depois a gente começa a falar assim, isso não é fé. Não, é um pensamento, é uma imaginação, é uma torcida pela alguma coisa que você quer que aconteça. E se você pegar e conflitar isso aí com Jeremias 29, 11, observa aí o que fala Jeremias 29, 11. O livro de Jeremias está entre Gênesis e Apocalipse, aleluia. E também está na minha Bíblia, só achar aqui. 29, já está ali. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E aí diverge a questão de pensamentos nossos e o pensamento do Senhor para nós. E ele diz pensamento de paz e não de mal. E às vezes quando a gente está ali carregado de pensamentos negativos, a gente esquece essa parte da palavra. O Senhor pensa bem ao meu respeito. Fala para o seu irmão, meu irmão,
o Senhor. Não, esse irmão está com cara de primo distante, aquele que você está acanhado. Vamos lá. Meu irmão, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tem bons pensamentos a seu respeito. Então, na hora que o pensamento positivo ou negativo bater na nossa porta, porque todos nós temos isso, depende como você gerencia isso, como você administra isso, conflite esses pensamentos com a palavra. A palavra. Porque a palavra, ela não vai pesar nem para um lado nem para o outro. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela divide. Se ela divide o osso da medula, você imagina o pensamento positivo, negativo, e divide também o que é, se é fé ou não. Conflite com a palavra. Porque muitas das vezes a pessoa levanta cheio de pensamento positivo, mas aí quando dá mais ou menos uma certa hora do dia, acontece alguma coisa e o pensamento positivo já era. Eu tenho um amigo, ele tem 81 anos, e ele acordava na segunda-feira, só ligava para mim e falava assim: olha, hoje esse dia vai ser maravilhoso, esse dia vai ser assim, 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 e tudo aquilo era pensamento positivo, porque minuto seguinte, falou assim: mas isso não sei o que aconteceu, estragou meu dia, estragou minha semana. O que foi? Me avisaram que voltou um cheque. Ou seja, tudo aquela conversa de essa semana, não sei mais o que, na primeira notícia, já caiu por terra. Agora a fé não. A fé, ela pode ser pequena, mas por ela ser um dom de Deus, aí nós vamos lá para Hebreus 11, e você observa, no Hebreus 11, que todo mundo conhece, a fé é a certeza. Quando o pensamento é positivo, é uma torcida, e também o negativo também é uma torcida, porque, pasme você, tem pessoas que torcem para aquele pensamento negativo dar certo. Vai falar assim: eu não disse que não ia dar certo? Quando você identifica aqui uma pessoa que está cheia de pensamento negativo, ela tem dois não numa frase só: não vai dar certo, não. Ela está cheia de pensamento negativo. Dois não em uma frase. Agora, e tem gente que torce para que esses pensamentos não dêem certo exatamente para isso. Eu avisei que não ia dar certo, eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Ainda coloca essa conta no Senhor. O Senhor já tinha me falado que isso não iria dar certo. É os pensamentos se multiplicando. Mas vamos lá. O que é a fé? É a certeza de coisas que se espera. Não há dúvida. A fé pode ser pequena, mas ela, contudo, por ser um dom de Deus, ela produz em nós frutos inimagináveis. Olha, quando certa vez eu passei por uma situação pessoal dificílima, e eu fui sustentado pela fé. Certa hora da manhã de uma, bom que eu já até esqueci o dia que era, eu me encontrei sem lenço e sem documento, nada. Fui ali assaltado e levaram tudo. E eu só tenho certeza que eu continuei andando,
e me consolando, e consolando a minha volta, por isso aqui, por uma tal de certeza, de coisas que se espera. E vai aprofundar mais um pouquinho na fé, a convicção. Pensamento positivo não tem isso. Por mais positivo que seja, não tem convicção, porque é uma torcida. Mas quando você depara fé, e fé não existe apenas aquela conversa mole que nós temos. Não, fé é uma ação. Eu tenho fé que o bazar vai ser uma bênção, aleluia, mas se eu não tiver uma ação para aquilo se tornar uma bênção, é só uma fé, ou é só uma torcida, que na verdade é um pensamento positivo. Então eu aprendo o quê? Fé é ação. Vai ser uma bênção? Comece eu e você a trabalhar para aquilo ser uma bênção. Porque ficar na torcida é meio cômodo. Você já viu como a gente fica na torcida por uma disputa entre um time, uma situação e outra? A gente fica ali confortavelmente torcendo. Sofre um pouco se aquilo que você está torcendo não ganha, mas depois você levanta e vai embora, porque apenas torceu. Fé não. Fé, aquela que é dom de Deus, não. É envolvimento do início até o final. A fé genuína nos faz envolver. Se eu quero ganhar essa cidade para o Senhor Jesus, eu vou ter que, naquele sábado, às 2 horas, em vez de eu estar tirando o sono da beleza, estar levando a beleza para quem não tem sonho. Então é a ação, é evangelizar. Eu costumo dizer, o meu projeto é Fonte da Vida. Vamos fazer o bazar. Eu já estou envolvido no bazar. Agora vamos partir para a evangelização. Estamos lá. Eu não tenho um projeto pessoal, porque como o projeto pessoal da Fonte da Vida é resgatar vida, e isso me atingiu em algum momento da minha vida, então os meus projetos são Fonte da Vida. Aí nós vamos lá para o mês de março. Se eu começar a orar, declarar, é um passo. Mas começar a trabalhar, agir, para que o mês de março realmente se torne chamas, não só nas pessoas, mas principalmente em mim. Isto é fé em ação. Então você observa que a fé, entendemos que o universo foi criado. O pensamento positivo não passa nesse crivo. O pensamento positivo não. Mas a fé entende que o visível é feito daquilo que não se vê, pelo poder da palavra do Senhor. Fé. A oração que agrada a Deus, fé. Porque sem ela, pode fazer a oração bonita que for, que não... Aí é como o pessoal fala, não passa do teto. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está no texto. Então, quando eu e você temos a nossa vida de separar, entendemos, espera aí, o que é que eu tenho? Eu tenho um pensamento positivo, um pensamento negativo, eu tenho fé. Isso aqui é para a gente entender isso. Entender que
o Senhor tem pensamentos bons. Você observa, eu estava entendendo quando Lázaro morreu e a irmã de Lázaro falou assim: olha, Senhor, até então era só pensamento positivo, que ela estava segurando no Senhor. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pensamento positivo. Jesus, desde o primeiro momento, estava mostrando o que era fé. O nosso amigo dorme e iremos despertá-lo. Então, a gente tem que ter essa noção do que é pensamento. Quando Nicodemos foi encontrar com Jesus, ele só tinha pensamento positivo. Ao passo que chegou Jesus e falou assim: olha, eu sei, isso não é fé. Ele estava agarrado nos sinais miraculosos que Jesus fazia. Eu sei que ninguém faz esses sinais se Deus não for contigo. Mas aí até então não tinha fé. Tanto que Jesus falou assim: não se indigne se eu te disser que tem que nascer de novo, para realmente ter fé, em vez de apenas um pensamento positivo. E o evangelho nosso, o nosso dia a dia, ele é feito de fé. Fé em fé. Fé de estar aqui, receber de Deus, fé de voltar para a sua vida, não como você veio, mas já mudando algumas coisas na vida. Se não apenas um pensamento positivo. Eu fui domingo, foi bom, aprendi uma música nova, legal. Mas o que isso realmente está fazendo de fato, de direito na minha vida, de concreto? Só o dom de Deus, chamado fé, é que vai fazer alguma coisa concreta. E a fé não é medida pelo que vê, nem pelo que sente. Senti um arrepio. Na hora de fazer a ação, o arrepio passou. Eu acho que vou deixar isso para outro dia, vou deixar isso para outra época. Eu acho que era só um momento. E assim a fé vai se definindo. O que é fé, o que é pensamento positivo, o que é pensamento negativo. Porque em algum momento da nossa vida, eu e você, vamos ter que usar essa fé, ou muito ou pouca. E um pensamento positivo, ele não sobrevive uma crise, um embate, uma situação contrária. Um pensamento positivo, ele não consegue sobreviver um medo, que existe mais de 150 tipos de medo. Agora, você observa só, tanto que tem pensamentos bons, lá no livro de Salmos, que ele compara os pensamentos que Deus tem para mim e para você, como areia, os grãos de areia. Salmos 139. 139. Aleluia. Deixa eu achar aqui o versículo. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, no plural. Que quantidade são esses pensamentos? Se contasse, excedem os grãos de areias.
contaria e jamais chegaria ao fim. Aí são os pensamentos de Deus para nosso respeito. Se a gente for nós ficar pensando, em vez de pegar os pensamentos de Deus, a gente vai ser sonhadores. Aquelas pessoas que sonham muito, mas no campo da realização não tem uma ação prática. Se envolver nas coisas de Deus é importante, principalmente para a gente. Quando você está envolvido no projeto de Deus, a gente não ora mais, a gente não tem mais resistência, mas a gente vence essas resistências. Quando a gente está envolvido no projeto de Deus, a gente tem que ter uma busca mais. Não tem jeito. Tem que buscar. Porque se a gente não ficar buscando, a gente acomoda. Nós sabemos disso. Mas o nosso envolvimento produz em nós coisas que a gente nem imagina. Eu sempre, quando eu me converti, agora já tenho uma certa idade, eu sei que é um bom tempo, né? Que eu me converti, graças a Deus. Eu imagino tanto que foi bom se eu não tivesse convertido. Tanto que foi bom eu converter, eu ir para o Senhor, porque tantas traumas, coisas que eu tinha, medo, sabe? Eu já falei aqui, eu tinha um medo que a estrada acabasse. Então imagine, e eu dirijo carro, e eu ia aqui na rodovia e tal, aí eu via aquela estrada, eu ia dirigindo, quando pensava que não, eu começava a botar um freio, vai que essa estrada acabe. Olha só que medo. Então, aí eu tinha esse medo. Eu tinha um medo, o segundo medo maior que existe na face da terra. Porque o primeiro é o medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Quem não tem medo de morrer aí? Todo mundo tem, não é verdade? Agora, qual que você acha que é o segundo? Falar em público. Quer estar alguma dúvida? Pergunta para o doutor, coronel, delegado Benhur. O Benhurzinho. Medo de falar em público eu tinha. Mas em compensação, no banheiro, num lugar que eu fazia caminhada, eu falava mais do que o homem da cobra. Na hora que falava assim, olha, vamos fazer um ciclo de oração, e lá assim, não era só um orando não, aí ia passando. Eu já começava a suar frio ali. O que eu vou falar? Como é que eu vou orar? Aí você vai para o Senhor. E o Senhor, ir para o Senhor não é aquele negócio, amanhã eu vou consertar algumas coisas primeiro, aí eu vou. Conversa. Nunca que a gente conserta é indo para o Senhor. E aí eu fui, e aí foi começando a colocar aquelas provas. Eu tinha vontade de pregar, mas o segundo medo que aterroriza a humanidade me tomava conta. Disse, nunca que eu vou fazer um negócio desse. Mas eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. E um dia eu estou ali num culto na empresa que eu trabalhava, e eu comecei bem, no primeiro dia que eu fui colocado à prova, era mais ou menos umas 80 pessoas, mas eu cheguei lá para assistir aquele culto, como todo funcionário, mas já estava indo para o Senhor, já estava em Deus, e alimentando esse sonho, mas a vergonha e a timidez era muito grande.
E aí, o pessoal do louvor, nós tínhamos uma equipe completa, tinha tudo lá para fazer esse culto toda segunda-feira. E aí, terminando de acontecer o culto, ali a parte do louvor, eu olhei, cadê o Alberto, o esposo da Joana, que ele vinha fazer o culto toda segunda-feira. Aí já chegou uma pessoa, o Alberto até agora não veio, é você que vai fazer o culto? Não, o Alberto está chegando. E aí eu já estava orando para aquele louvor não acabar mais. Tomara que esse dia nunca chegue ao fim. Irmãos, quando estava nas últimas considerações final do louvor, quem aparece? O Alberto. Ai, rapaz, agora já pode ir para a palavra. Aí estava ali, mais tranquilo. O Alberto chega para mim. É você que vai pregar. Voltou tudo. Como assim? Eu não discuto com o Espírito Santo. Aí, se ele não discute, muito menos eu. Fui lá. Não tinha nada. Eu abri a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, não com essa tranquilidade, mas com o punho cerrado, porque se eu fizesse assim, a mão tremia. Isso tudo de frente dos meus colegas de trabalho. Então aí eu fui, e depois o Alberto falou assim, mas que bênção foi, e tal, e naquele momento, o meu medo de falar em público foi vencido. Por que que hoje eu estou falando isso para você? Porque fé é isso. É você crer e você agir em cima do que você está crendo. Eu pensava, mas não agia em cima do que eu estava pensando. No dia que eu me posicionei, crendo numa coisa que não existia, como se fosse, o Senhor abriu uma oportunidade. Isso aí, irmãos, não é comigo, é com qualquer um de nós, ou seja, com todos nós. Você quer uma oportunidade, quer isso, quer aquilo, não torça. Coloque na presença do Senhor. Primeiro ato de fé, leve à presença do Senhor. Segundo, creia que aquilo já existisse. Isso é fé. Porque a gente começa a colocar Hebreus 11 muito na orbe espiritual. Isso aqui, é por isso que os antigos alcançaram bons testemunhos, mas foram os antigos, os camaradas lá, aquilo lá só serve de bons testemunhos para que eu consiga o que eu quero. Segundo ato de fé é exatamente isso. Lutar pelaquilo que você colocou na presença e já começar a partir para cima. Tem gente que fica assim, Senhor, derrota esse demônio tem que estar debaixo dos meus pés, e não sei o quê, e aquela oração ela vira uma reza, porque não tem uma ação prática. Eu quero uma vida diferente, eu quero uma família diferente, eu quero não sei o que diferente. O Espírito Santo está falando contigo. Mas eu tenho que ter uma ação prática daquilo que eu quero. Colocar na presença do Senhor, importante. Mas Deus não vai fazer a nossa parte. Ele vai fazer o impossível. Porque o possível é eu e você temos que fazer. Sinto muito. Pode ficar invocado. Pode ficar aborrecido como queira. Porque quem faz as coisas porque os filhos ficam com raiva somos nós, ser humano. Não Deus. Vai ficar com raiva? Vai continuar ficando com raiva.
ação prática faz com que as coisas saiam do campo do pensamento positivo para a fé que move montanhas. A fé que faz a diferença. Amém? Aleluia? Quem concorda, fala amém? Porque se você não concordar, eu vou iniciar lá do início gaguejando. Que aí até você concordar. Aleluia. Meus irmãos, fique de pé. Quero orar para essa palavra. Senhor Deus, como no início, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo que convence, possa ter clareado o que é fé, o que é pensamento positivo e o que é pensamento negativo. E que a gente possa identificar qual que é a proporção que temos, ou o que temos, porque não sou eu, mas é o Teu Espírito que nos convence, se de fato temos fé, que é o dom, ou se pegamos esse nosso dom e enterramos, mas que o Teu Espírito Santo esteja revelando a nós, em nome de Jesus.